Bom dia, gente. Aqui eu estou esta manhã para agradecer primeiramente ao Senhor e falar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Nesse dia de hoje, com tanta chuva, um dia maravilhoso, amanhã de domingo, olha que chuvinha gostosa, olha como é que está chovendo, né? E eu estou aqui passando para deixar alguns versículos da palavra do Senhor esta manhã, que está aqui no livro de São João, o capítulo 19, e vou ler, né, o versículo 10, que vai nos dizer bem assim: E disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Para quem que Pilatos estava falando isso? Pilatos estava falando para Jesus, né? Porque nós sabemos que o povo, irmãos, ele queria que Pilatos crucificasse ao Senhor, né? Ele queria que Pilatos ouvisse a voz do povo, né? O povo, né, gritava e pedia para que Pilatos crucificasse ao Senhor. E Pilatos olhava para Jesus, não via nenhuma condenação do Senhor. Pilatos olhava para o Senhor, né, e não via por que motivo que o povo queria que Pilatos fizesse aquilo. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 10, né, que Pilatos foi até Jesus, pedindo para que Jesus falasse sobre ele. Mas Pilatos fez uma pergunta para o Senhor, perguntou para ele, né, e ele não respondeu nada para Jesus. E Pilatos diz bem assim para o Senhor: Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Porque Pilatos era um homem que era autoridade, né? Ele era uma autoridade da lei naquela época, e ele falou para o Senhor: Você não sabe que eu tenho poder para te condenar e poder também para te soltar? Mas Jesus, essa hora, o Senhor, ele respondeu para Pilatos e diz bem assim: E respondeu Jesus: Nenhum poder tem contra mim. Jesus disse para ele: Nenhum poder você tem contra mim, né? Se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus disse para Pilatos: Você não tem nenhum poder contra mim, se de cima do alto não vim. Se Deus não te dar o poder, se Deus não te dar a autoridade, você não pode fazer nada contra mim. Maior pecado tem aquele que entregou eu para ti, que foi Judas, né, irmão? Judas, a palavra do Senhor nos diz que Judas, ele entregou o Senhor, ele vendeu Jesus para ser crucificado, mas só que ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu do que ele tinha feito, mas aí foi tarde, não adiantou mais ele se arrepender, né? Porque ele tinha prestado o seu coração para Satanás. Então, irmãos, a gente, como servo do Senhor, nós temos que vigiar muito para nós não dar lugar para o inimigo, porque o adversário, ele está aí, ele quer achar uma brechinha. Esses dias eu, na casa do Senhor, ouvi uma pregação que um servo do Senhor disse que o Satanás, ele só quer achar uma brechinha no teu coração. O que ele quer? Ele quer vir e pregar um preguinho no teu coração. Ali ele vem e prega um prego no teu coração, né? E você muitas das vezes deixa ele vir pregar o prego, porque um preguinho tão pequenininho não vai fazer diferença nenhuma. E ali você deixa ele pregar o prego. E quando ele prega o prego, ele volta outra vez e ele quer colocar um quadro pendurado naquele prego. Aí você vai e fala para ele: Não, mas o coração é meu. Mas aí o adversário fala para você: Mas o prego é meu. Por quê? Porque você deu brecha para Satanás, você deixou de pregar o prego, então o prego é dele, então ele pode se pendurar naquele prego o que ele quiser. E muitas das vezes nós damos brecha para Satanás, e quando nós damos brecha, irmão, para o adversário, ele acha o direito de invadir o nosso coração e fazer morada. Então, não dê brecha para o inimigo. Não deixe o adversário, né, querer colocar coisas no seu coração, no seu pensamento, para te tirar você da presença do Senhor, né? Fica firme na presença do Senhor e medite na palavra do Senhor, porque Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário por amor à minha alma, por amor à sua alma. Foi ele que se entregou, né, ali na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação.
Se Jesus não tivesse, irmãos, morrido na cruz do Calvário, o que seria de nós hoje? Nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo, nesse mundo tão pecaminoso, nesse mundo que aonde muitas coisas estão aí acontecendo, né? Estão acontecendo e o povo, né, está aí dormindo muitas das vezes, não quer ir para a igreja, não quer servir ao Senhor. Mas eu deixo essa palavra de Deus para você esta manhã. Medite na palavra do Senhor e aceita Jesus como seu Salvador. Mude o seu pensamento, mude a sua maneira de viver e vai para a casa do Senhor servir a Ele, porque Jesus tem uma obra na sua vida, amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém.